Paz e graça a todos. Esse vídeo é um vídeo de continuação do vídeo 70 semanas já se cumpriram. Foi levantado nesse vídeo aqui a questão dessas semanas não poderem ter sido cumpridas devido à narração das escrituras. Eu fiquei de fazer agora um vídeo de continuação explicando um pouco mais sobre a última semana. Okay? E sobre essa última semana, a Bíblia ela fala muitos detalhes importantes que eu gostaria de mostrar para vocês hoje. Então, se você quiser participar aqui do grupo, né, do WhatsApp, você pode vir aqui sobre. Aí aqui embaixo você pode vir aqui no grupo e entrar, tá bom? Lá vai ser mais fácil da gente trocar de ideia, vocês fazerem perguntas e algumas perguntas que eu achar relevante para fazer vídeo, né? Eu vou estar trazendo em vídeo e outras eu vou estar respondendo por lá mesmo. Pode ficar à vontade lá, o grupo está à disposição de todos. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar então sobre a última semana, ok? A última semana das 69 que já se cumpriram e agora a última semana que vai se cumprir. Primeiro eu gostaria de trazer para vocês uma coisa interessante que eu andei vendo aqui pela internet, né? Esses diagramas que a gente encontra na internet, eles refletem a crença das religiões, né? Dos grupos religiosos por aí. E uma coisa que eu consegui observar é que há uma diferença, né, entre algumas datas. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu mencionei no outro vídeo, não trouxe, mas nesse aqui eu já vou trazer para vocês. Ó. Por exemplo, nesse diagrama aqui, traz que Jesus, o Messias, Yeshua, né? A paleta de cor, aqui, ó, vermelho. Ele morre no ano 30, certo? Ano 30. Preste bastante atenção nesse detalhe aqui, ó. Aqui nesse, eu não sei de quem que é, tá? Esse diagrama aí, eu achei na internet alguns e vou mostrar para vocês. Então, de acordo com esse diagrama, Artaxerxes faz o decreto em 458, tá? E Jesus ele é batizado no ano 26 e ele morre no ano 30, certo? Beleza. Esse aqui, ele traz que o Messias é tirado em abril de 33. Veja aqui a diferença, né? Então, ó, 33. No outro falou que era no ano 30. Esse aqui tá falando que é ano 33. Aqui, ó. Esse aqui também tá falando que é o ano 30, tá? Ano 30. Como vocês podem ver aí. Esse aqui, ó, já fala ano 31. Vocês podem ver aqui, ó, 31. Esse diagrama aqui, a data é 457, tá? Então, a outra ali fala 458, o decreto. Esse aqui fala 457. E aí, morre aqui no 31, ano 31. Esse aqui também traz ano 31, com a mesma data de decreto, tá? Esse aqui também traz 31. Parece que é da mesma denominação, né? E esse daqui, olha que interessante. 33, o ano que Jesus morre. E a ordem de reconstrução é 455. Então tem uns que falam que é 455, outros falam que é 456, outros falam que é 457. Como nós vimos, tem alguns que falam até 458. E a data de morte de Jesus também varia, pelo que nós vimos aqui, do ano 30 ao ano 33. Pelo que nós estamos vendo aqui, nesses diagramas, tá? Bom, por isso que eu não gosto muito de me ater a datas, tá? Porque existem problemas aí, né? Nessas datas. E parece que cada grupo tem pegado a data que é mais interessante para ela. Bom, no meu ponto de vista, pelo que eu já estudei, né? Me parece muito razoável. Eu vou mostrar para vocês em um outro vídeo depois. Não hoje, mas em outro vídeo. Que é muito possível de Jesus ter morrido no ano 30. Ok? Por que eu acredito nisso? Então, rapidamente eu vou explicar.
porque eu acredito que ele tenha nascido mais ou menos no ano 4 antes da Era Comum. No ano 4 ou no ano 3, por aí. Certo? Então, no ano 30, ele estaria com cerca de 33 anos. Eu não acredito que Jesus Cristo nasceu no ano 0, né? Na verdade, não teve ano 0. Se ele nascesse no ano 1 da Era Comum, aí as outras datas estariam corretas, né? Como 33. Mas ele não nasceu no ano 1, nem muito menos no ano 0, que não existia ano 0. Eu creio que ele deve ter nascido entre o ano 3 ou 4, né? Ou até 5 ou 6. Mas mais ou menos isso, tipo de 6 antes da Era Comum a 3, tá? Então fica meio difícil a gente estipular exatamente a data correta, tá? Por causa desses problemas de datas aí. Mas eu acredito que ele morreu no ano 30, de acordo com o calendário, né? Se eu for pegar o calendário, aí ó, esse aqui é o calendário nosso atual, né? Aí colocar aqui então ele morreu eu creio que ele morreu no ano 30 de abril, ia ser abril, dia 3 de abril do ano 30, que dá em 14 de Nisan. Ok? Em hebraico. No ano 3790. Mas um dia eu vou fazer um estudo só sobre isso. Nós estamos agora chegando num período muito interessante, né? Vou colocar aqui 2021. 2021. Nós estamos no mês de março, né? Nós estamos no dia 7. Então, lá pro dia 14, vai iniciar o mês de Nisan. Nós vamos começar a fazer alguns estudos no canal sobre as festas. Porque no dia 14 de Nisan é o dia da morte do nosso Senhor Mashiach, né? 14 de Nisan. Então nós vamos começar, né, a partir do dia 14 desse mês agora, a fazer estudos sobre festas. Vamos parar todos os estudos que estamos fazendo, paralelos, né? Vamos dar um stopzinho neles aí e vamos falar sobre o Shabat, né, que é a primeira festa, sobre as festas da Lua Nova. Também vamos falar sobre 14 de Nisan, que é o dia que os judeus saem, né, do Egito, e eles pintam as portas, os beirais das portas com sangue do cordeiro, e ali acontece a salvação. E no dia 15 de Nisan eles estão libertos, né, vamos dizer assim. Então nós vamos começar a estudar, porque vai começar um período muito importante. Depois de 50 dias vai ter a festa de Pentecoste, a entrega da Torá. Então nós vamos fazer esses estudos, né? Lógico que vamos ter outros também, mas a prioridade vai ser os estudos das festas. Esse ano eu quero fazer isso. Ano passado, quando eu comecei o canal, já tinha passado esse período, então não deu para fazer. Eu deixei para fazer iniciar os estudos das festas exatamente quando começasse as festas, né? Que a primeira agora começa no dia 14 de Nisan, que vai cair no dia, acho que se eu não me engano, 28, dia 27. Dia 27 desse mês agora, de março. Vai ser 14 de Nisan, que é o dia que o nosso Senhor Jesus, ele instituiu, né, aquela nova festa, né, a observância que todos nós temos que fazer do pão e do vinho, ok? Então vamos lá. Vamos voltar aqui depois de ter falado essas coisas que eu acho que é importante. Vamos voltar aqui para o nosso estudo. Vocês viram então que há divergência, né, entre as datas. É o que eu queria falar no outro vídeo, mas eu não consegui porque eu não tinha separado o material. E agora nós vamos usar a nossa Bíblia aqui, tá? Nós vamos ver alguns versículos bíblicos que vai nos ajudar a entender mais, né, as profecias bíblicas. O que eu vou fazer hoje aqui? Eu vou fazer uma comparação de vários textos que referem-se aos 3 anos e meio, ok? E aí nós vamos conversar sobre isso, beleza?
Então aqui eu vou tirar o livro de Enoque, nós não vamos usar hoje, né? Estava aqui porque eu estava lendo. Vou colocar aqui a Bíblia amplificada. Faz tempo que a gente não usa, né? Aqui também a gente vai tirar a tradução do Novo Mundo. Vamos colocar aqui... vamos colocar aqui qual Bíblia que eu uso hoje. Vamos colocar a Viva, né? Bíblia Viva. Beleza, agora nós vamos pegar, né, um texto aqui. Vamos no primeiro texto que nós vamos ler. Vamos começar sobre o contexto de tudo, né? Capítulo 11 de Daniel, verso 31. Então aqui o livro de Daniel, ele está falando sobre o rei do norte e o rei do sul, tá? Rei do norte e o rei do sul. Então nós vamos pegar esse contexto aqui para a gente entender o que está falando aqui. Vamos lá, vamos ler aqui, ó. Nessa versão aqui, ó. Arai. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhes causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a santa aliança, e fará o que ele aprouver. E, tendo voltado, tenderá aos que tiverem desamparados a santa aliança. Dele sairão as forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão os sacrifícios diários, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele, com lisonja, perverterá, mas o povo, que conhece o seu Deus, se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia, cairão pela espada, e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Presta atenção, por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas, e alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados, embranquecidos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então, essa passagem ela é muito clara, né, com relação a esses eventos. Aqui está falando até o tempo do fim, tá? Muitas pessoas acham que essas profecias aqui cumpriram-se, né, no passado, com determinados homens importantes. Uma coisa que eu gosto de falar aqui no canal sempre é o seguinte: as profecias geralmente são atemporais, ou seja, elas cumprem no passado e também cumprem-se no futuro, né? Então, essas palavras podem ter sido sim cumpridas em alguns dos generais do passado, né? Eu já assisti vídeos falando, explicando sobre essas profecias no ponto de vista passado. Mas existem algumas coisas que essas profecias falam que são bem perturbadoras, né? E que não pode ser só do passado, porque aqui fala assim, ó, no finalzinho, olha. Alguns desses homens que entendem melhor as coisas espirituais tropeçarão e cairão, mas isso vai servir para deixá-los mais firmes, mais puros, mais limpos, até chegar ao fim de seus sofrimentos, no dia exato em que Deus planejou. Essa aqui é a Viva, né? Em que fala que eles vão ficar, os mártires, né? Seriam purificados, tornados puros, estão entre o povo de Deus, até o fim dos tempos, porque ainda está por vir o tempo designado. Então aqui está falando do fim dos tempos, pessoal, né? Aqui não está falando de coisas que irão acontecer, que aconteceu no passado, embora isso pode ter cumprido no passado. E o que eu quero chamar a atenção aqui é exatamente o que está falando nessa passagem. Qual que é o ponto aqui em questão? Isso aqui, ó. As forças armadas dele surgirão. Aqui tem parênteses, não tem isso aqui no texto, tá? Mas aqui o texto quer explicar. Em Jerusalém. E profanarão o santuário, a fortaleza espiritual, e acabarão com o sacrifício regular, isto é, o holocausto diário. E eles estabelecerão um altar pagão no santuário, que é a abominação da desolação.
Então tem entre parênteses também. Com palavras suaves, de bajulação e louvor, ele se tornará sem Deus aqueles que estão dispostos a considerar a aliança mosaica, mais as pessoas que são espiritualmente maduras e conhecem seu Deus, exibem forças e agem para resistir. Aqueles que são sábios e têm discernimento espiritual entre as pessoas instruirão muitos e os ajudarão a entender. Contudo, por muitos dias, alguns deles e seus seguidores cairão à espada, ao fogo, ao cativeiro e ao saque. Bom, aqui está falando de um tempo em que este governo, né, abominável, ele vai trazer abominação desoladora, certo? O que acontece nesse período? Pessoas sábias entenderão coisas profundas de Deus que estão escondidas na Bíblia há muito tempo. E nesse período, né, essas pessoas ensinarão a muitos, mas também alguns vão ser refinados, vão passar por um processo de refinamento. E esses, a maioria, né, vão fazer o quê? Cairão à espada, ao fogo, ao cativeiro, né, ao saque. Essas palavras nos lembram uma passagem de Apocalipse, né, capítulo 13. Apocalipse 13. Aqui no livro de Apocalipse, falando sobre a fera que sobe do mar e o chifre pequeno, aqui diz assim, do povo de Deus, aqueles que se destinam ao cárcere. O que é cárcere, né? Cárcere é cativeiro. Serão presos e levados. Aqueles que se destinam à morte serão mortos. O que está falando aqui? Cairão à espada. Mas não se espantem, porque é a oportunidade de vocês serem perseverantes e terem confiança. Então, agora, quando caírem, receberão uma pequena ajuda. E muitos se unirão àqueles sem hipocrisia. Aqui está falando também, quando eles estiverem passando por dificuldades e provações, eles receberão pequena ajuda. Aí me faz lembrar também da passagem de Mateus, capítulo 25. Não sei se é o 30, né? Vamos ver aqui. Mas quando eu, o Messias, vier na minha glória e com todos os anjos comigo, então eu me sentarei no meu trono de glória, e todas as nações serão reunidas diante de mim. E eu separarei as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocarei as ovelhas à minha direita e os bodes à minha esquerda. Então eu, o rei, direi daqueles à minha direita: venha, benditos, acho que seria benditos, né, do meu Pai, para o reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. Aí ele fala, né, eu tive fome, vocês me deram o que comer, eu tive sede, vocês me deram água, eu era um estranho e vocês me convidaram para suas casas, eu estive nu e vocês me vestiram, eu estive doente, na prisão, presta atenção aqui, na prisão, e vocês me visitaram. Então esses justos me responderão, Senhor, quando foi que nós alguma vez vimos o Senhor com fome, lhe damos o que comer, com sede, e lhe damos alguma coisa para beber, ou estranho e socorremos, ou nu vestimos? Quando foi que alguma vez que vimos o Senhor doente ou na prisão e o visitamos? E o rei disse,
quando vocês fizeram isso ao menor destes meus irmãos, estavam fazendo para mim. Então, aqui o Senhor Jesus, ele fala uma coisa muito enigmática, né? Porque quando ele vem e senta no seu trono glorioso, e ele vai julgar as nações, algumas pessoas das nações vão receber a misericórdia de Deus, né? Qual foi a base de julgamento de Jesus de dar a essas pessoas a vida? Então ele fala, né? Tive fome, tive sede, né? Fui preso, vocês me visitaram. Só que essas pessoas, né? Elas vão estar ali na presença de Jesus, né? Para serem julgadas. Aí elas vão dizer para Jesus assim: mas Senhor, quando que nós fizemos isso pelo Senhor? Aí a resposta de Jesus é o quê? A resposta dele é: quando fizestes ao menor destes meus irmãos, estavam fazendo para mim. Então, aqui no livro de Daniel, correlaciona isso, né? Falando a respeito dos que receberão ajuda. Agora, quando caírem, receberão uma pequena ajuda. Então, essa ajuda já está profetizada. Quem vai dar essa ajuda para o povo do Messias? São as pessoas no mundo, né? Então, o que eu posso dizer para vocês com relação a isso? Na grande tribulação, não acha que nós estaremos desamparados. Aqueles que amam o Senhor Jesus e vivem para Ele. Nunca nós teremos desamparo. As próprias pessoas do mundo que não são cristãs e que não seguem Jesus de todo o coração, às vezes são pessoas que são evangélicas, né? Pessoas católicas, mas que não seguem a Jesus assim de todo o coração, sabe? Sabe aquelas pessoas que vivem na igreja, mas nunca serviu mesmo a Deus de todo o coração? Que vai lá porque, né, é um costume dela ir na igreja, ela gosta da música, ela gosta do louvor, né? Ela gosta de ouvir uma palavra, mas ela não muda, né? A vida dela sempre é aquela mesma coisa. Só que, assim, são pessoas de coração bom, que não foram ajudadas adequadamente dentro da religião, né? Então essas pessoas, elas não fizeram mais, às vezes, porque elas realmente não entenderam, né? O ministério da estaca de tortura, o ministério do Senhor Jesus, de salvação. E eles nunca corresponderam ao evangelho da forma que deveriam corresponder. Só que são pessoas do coração bom. Então, essas pessoas, quando na grande tribulação, quando virem um dos de Cristo, né, um dos menores de Cristo, passando por fome, presos, né, porque o anticristo vai estar lançando muitos de nós presos, outros serão destinados até mesmo à morte, né, cairão pela espada, como mencionou aqui, alguns de nós perderemos a vida, mas muitos passaram fome, ficaram doentes, ficaram presos, e essas pessoas, o que essas pessoas irão fazer? As pessoas irão visitar, vão dar um alimento, vão dar uma bebida, né? Vai cuidar das necessidades. Então, por isso que o livro de Daniel fala: agora, quando caírem, receberão uma pequena ajuda, e muitos se unirão a eles sem hipocrisia. Então, nesse momento também, vai ser um momento de pregação do evangelho maravilhoso, em que os verdadeiros cristãos, os verdadeiros seguidores de Jesus, vai ter a oportunidade de estar falando de uma forma aberta com as pessoas sobre o evangelho de Jesus. Porque todo mundo vai estar disposto, a grande maioria vai estar disposto a ouvir, porque o mundo vai estar em grande tribulação. O governo da besta, né, vai estar em todo vapor, então vai ter muita perseguição, muita morte. E essas pessoas justas não vão concordar com essas coisas. E elas vão socorrer, né, os irmãos de Cristo, aqueles que se purificaram no sangue do Cordeiro. Então aqui está falando sobre isso. Por isso que eu trouxe para vocês o livro de Daniel, porque é um contexto maravilhoso das coisas que irão acontecer. Para vocês entenderem essa questão da última semana, então vocês têm que pensar nesta possibilidade que eu mostrei aqui para vocês. Daí, ó, aqui no verso 31 do livro de Daniel, aqui fala de forças armadas, né? Na outra versão aqui fala forças. Sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Como eu disse no outro vídeo, isso aqui pode ser literal, tá? Os judeus podem realmente reconstruir um novo templo lá em Jerusalém, e pode acontecer deles profanarem esse templo.
Mas eu também consigo ver isso aqui de uma outra maneira. Eu entendo isso aqui como também sendo a própria perseguição que estará acontecendo. Porque o templo de Cristo hoje são as pessoas, né? Jesus falou isso, Jesus ensinou isso para nós. Os apóstolos apregoavam isso. Pedro, por exemplo, falou que nós somos o templo do Espírito de Deus. Paulo, falou que nós somos templo de Deus onde o Espírito habita. Então, este é um ensino apostólico, né? Que nós, como Igreja de Cristo, Congregação de Cristo, Corpo de Cristo, quando nós permitimos o Senhor Jesus habitar em nós por meio de seu Espírito, né? O Pai habitar em nós por meio da Ruach, então a gente se torna o templo de Deus. E aí eu vejo que este iníquo, né? Este governante iníquo que vai surgir aqui, que é descrito no capítulo 11 de Daniel, ele vai estar lançando muitos na cadeia, na prisão, né? Matando muitos, e ele terá um tempo de autoridade no mundo, que exatamente metade da última semana equivale a 3 anos e meio. Então nós vamos ver isso agora. Vamos lá. O primeiro texto que a gente vai ver é o livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 5. Então o dragão animou a criatura a falar grandes blasfêmias contra o Senhor e deu-lhe autoridade de governar a terra 42 meses. Presta atenção aqui, ó. 42 meses. E à besta foi dado o poder de falar, proferindo palavras pretensiosas e blasfêmias, e foi-lhe dado liberdade para exercer sua autoridade e exercer sua vontade durante o que? 42 meses. Aí aqui explica, né? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Levando em consideração que uma semana, né, é composta por 7 dias, e aí nós estamos colocando na profecia, né, ficou 69 semanas se cumpriram, certo? Ficou faltando uma semana para inteirar 70 semanas de Daniel. Então, essa última semana, ela tem 7 anos, tá? 7 anos. Aqui está falando que o diabo ele vai dar autoridade para o anticristo, né? Ou esse último governante aqui no mundo, toda a autoridade por 3 anos e meio. Tá? 3 anos e meio, como vocês viram aqui. Então, aqui, olha. Eles vão blasfemar. Tá vendo o que está falando de blasfêmia? Certo? Arrogância, blasfêmia. Se a gente pegar lá o contexto que nós estávamos vendo de Daniel, que nós acabamos de ler, Daniel 11. Daniel 11:31. Vamos pegar outra Bíblia aqui, que essa Bíblia aqui ela é meia... A linguagem de hoje acaba atrapalhando um pouco. Vamos colocar aqui uma Bíblia Ara mesmo, Almeida, né? Aqui, ó. E estarão ao lado dele forças que profanarão o santuário. Então, ó, profanar santuário. Abominação. Presta atenção aqui. Tá vendo, ó? Blasfêmias. Profanar o santuário e abominação, na Bíblia, tem uma correlação com blasfêmia. Liberdade para exercer sua autoridade e exercer sua vontade durante 42 meses. Certo? Então, essa profanação aqui do santuário pode estar ligado a essas palavras pretensiosas que são faladas contra Deus e contra o Cristo. Certo? Olha aqui. E ele abriu sua boca para falar calúnias contra Deus, blasfemando seu nome e sua habitação. Olha aqui, a sua habitação. Se nós pegarmos um paralelo bíblico, como já mencionei, o apóstolo Paulo falou que nós somos a habitação de Deus.
Não sabeis que vós sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, quando essa fera ela abre a sua boca para caluniar Deus, quer dizer, aqui está falando de um vídeo que eu fiz no canal até, vou mostrar para vocês aqui. Esse vídeo tá falando sobre isso aqui, ó. Depois vocês assistem esse vídeo, é interessante, tá? É interessante demais. Isso aqui, ó. Ateísmo e a grande decadência. É uma carta de um grande líder Illuminati, né? Ele fala sobre o grande ateísmo que vai ter no mundo. Então eu acredito que esse ateísmo, né, o que é difamar a Deus? Caluniar a Deus? Dizer que Deus não existe. Então, quem calunia a Deus, primeiro, pode ser falar pessoas que falam que Deus ele é mau, que Deus é injusto, ou também falar que Deus não existe. O ateísmo pode ser essa grande calúnia aqui. Então, quando eu abrir a boca, aqui está querendo dizer que uma propaganda que vai sair no mundo afora, uma propaganda, eu entendo que é uma propaganda de ateísmo, um forte ateísmo, que será ensinado, né, nas escolas. Quer dizer, vai ser proibido professar fé em qualquer tipo de Deus, a não ser o Deus, né, o Deus governante que vai estar governando. E além disso, além de caluniar Deus, ele vai blasfemar a habitação de Deus. A habitação de Deus que nós entendemos na Bíblia, né? Deus não habita em templos de pedra. Então a gente entende que a habitação somos nós mesmos. Então essa campanha vai estar levando o quê? Um ataque contra os que são de Jesus aqui na Terra. Vocês vão entender mais isso ainda. Aonde que faz uma outra referência desses 42 meses? Vamos lá. Vou pegar aqui agora. Também não estou gostando muito dessa Bíblia amplificada, não. Vamos pegar uma outra Bíblia aqui, quer ver? Vamos pegar essa Bíblia aqui, Bíblia Católica. Agora vamos aqui no Apocalipse 11. Apocalipse 11. Apocalipse 11, 2. E essa aqui nós vamos pegar no Apocalipse... Vou deixar também a mesma referência, para a gente aqui poder comparar. E aqui nós vamos no Apocalipse 13, 5, né? Então, ó, vamos lá, vamos ler. O átrio, fora do templo, porém, deixou de lado e não o meça. Foi dado aos gentios, e hão de calcular os pés da cidade santa. Calcar, né? E hão de calcar aos pés a cidade santa, por 42 meses. Tá? E foi-lhe dado a faculdade de proferir arrogância e blasfêmias, e foi-lhe dado o poder de agir por 42 meses. Então são essas duas passagens na Bíblia que falam de 42 meses. Se nós pegarmos aqui a calculadora, certo? Calculadora. Então vamos lá. 42 meses dividido por 12. Né? Que são 12 meses, um ano, né? Então a gente vai encontrar aqui o valor de ano, né? Aqui, ó. 42 meses que está falando ali, não é? A gente pega e divide por 12. Por quê? Porque um ano tem 12 meses. Certo? Não é assim? Isso. Então a gente vai achar o quê? A gente vai achar aqui 3, né? 5. Certo? Então, aqui ó. Vezes 1, 3. Desce esse. Aí faz a vírgula. 5. Certo? Acho que é isso mesmo. 3,5. Exatamente, ó. 3,5. Ou seja, 3,5 anos.
3 anos e meio. Ok? 3 anos e meio. Isso aí dá em dias, dá 1.278 dias. Se fosse olhar em dias. Tá bom? 3 anos e meio. Então aqui está falando, né? Duas informações sobre esses 3 anos e meio. Nós temos que fazer esses relacionamentos cruzados aqui para a gente entender que está falando do mesmo assunto. Só que aqui fala sobre uma coisa e aqui fala sobre outra. Qual que é o link entre esses dois assuntos? 42 meses. Então, se você estudar Apocalipse, ou a Bíblia inteira, com o objetivo de entender, você tem que conseguir fazer essas correlações. Então, vamos ver. Ó. 42 meses é algo em comum entre esses dois assuntos. Aqui no capítulo 11, está falando sobre o anjo que estava medindo o templo. E aqui, no capítulo 13, está falando do dragão que deu o poder para o anticristo. Então, vamos lá. Vamos prestar atenção nessas duas narrativas aqui para a gente entender o que acontece nesses 3 anos e meio. Por que nós estamos falando isso? Porque isso está ligado com a última semana. Então vamos lá. Foi-me dada uma vara semelhante a uma vara de agrimensor. E disseram-me, levanta-te, mede o templo de Deus e o altar com seus adoradores. Está vendo que está falando de templo? Mede o templo de Deus. Então João ele recebeu uma medida, né? Eu falei anjo, mas é João. João recebeu uma medida, né? Uma vara, um instrumento de medida, né? Como se fosse uma trena. Vamos falar nosso dia aqui. Como se Deus o anjo desse para João, o apóstolo, né? Uma trena. Ele fala assim, ó, mede lá o templo para nós. O templo e o altar e seus adoradores. Então são 3 coisas: templo, altar, adoradores. Certo? 3 coisas. O templo, o altar. Então o templo era o lugar, né, que se oferecia sacrifícios a Deus. Okay? No templo tinha o altar. E os adoradores iam ao templo. Certo? Então tinha o templo. No templo tinha uma área para o altar. E os adoradores iam no templo para prestar o quê? O sacrifício, né? Beleza, até aí tudo bem. O átrio fora do templo, o que é o átrio? É a região, né? O pátio, né? O pátio externo. O que fala assim, ó? O pátio, o átrio fora do templo, porém deixa-o de lado e não o meça, pois foi dado aos gentios e lhe hão de o quê? De pisar, de calcar aos pés da cidade santa por 42 meses. 42 meses. Que seria pisado o quê? A cidade santa, Jerusalém, seria pisada pelos gentios. Aqui está falando isso. Onde nós encontramos uma informação parecida com isso na Bíblia? Quando Jesus fala isso. Vamos ver. Mateus, capítulo de número 24, verso de número 15. Presta atenção na narrativa de Cristo. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação da desolação, predito pelo profeta Daniel, então os que estiverem na Judéia fujam. Tá vendo? Olha só que interessante. Versículo 15, né? Quando vides estar no lugar santo abominação desoladora, predita por Daniel, que o leitor leia e entenda, né? Então fuja. Outra passagem também que eu queria mostrar é esta aqui, ó. Agora Lucas, capítulo 21, 23. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada,
pelos gentios, até que os tempos desses completem. Olha aqui, Jerusalém será pisada pelos gentios. Os gentios hão de calcar os pés da cidade santa por 42 meses. Bom, aqui, olha, se você pegar o contexto de Lucas, capítulo 21, 23, você vai ver que Jesus está falando dos últimos tempos, né? Mas aqui é bem abrangente, porque cairão ao fio da espada e para todas as nações serão levados cativos. Aqui está falando de 70. 70 era comum. Entendeu? E Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos destes se completem. Então, Jerusalém ser pisada é mencionado aqui também. Os gentios hão de calcar aos pés da cidade santa por 42 meses. Qual que é a correlação entre isto? Entre Jerusalém ser pisada pelas nações, quer dizer, o tempo dos gentios inicia-se aqui em 70, tá? 70. Começa em 70, porque cairão ao fio da espada e para todas as nações serão levados. Isso foi em 70. E Jerusalém será pisada pelos gentios, tá vendo? Até que os tempos desses se completem. Então, o fim do tempo dos gentios é no fim dos 42 meses. Essa que é a correlação que eu consegui achar aqui. Quando aqui está mencionando isto, ele está fazendo referência ao que Jesus falou. Só que Jesus Cristo fala que Jerusalém seria pisado por muito mais tempo, né? Do que 42 meses. Mas, se nós pegarmos para entender o que está querendo dizer aqui, nós encontramos uma relação clara. Aqui está falando qual é o fim do tempo de Jerusalém ser pisada. Entendeu? Quer dizer, na grande tribulação vai ter um período que vai ser mais intenso. Este período aí, né? De 3 anos e meio. Jerusalém será massacrada. E aí, depois desses 3 anos e meio, termina isso. Termina esse período, né? Só que aqui está falando que esse período começa em 70. Certo? Porque logo depois fala, haverá sinais no sol, e a lua e as estrelas. Tá vendo? Aqui já é no Armagedon, tá? Depois, no final da tribulação. Então, se a gente fazer uma correlação com tudo que Jesus Cristo está falando, ele vai nos dando as dicas devagarzinho, sabe? Tá escondido na Bíblia essas coisas. Primeiro ele fala que Jerusalém seria pisada pelos gentios. Até que complete o tempo dos gentios. Qual que é esse tempo dos gentios? Né? O tempo em que os judeus estão com corações duros, né, com relação ao Messias. Então os gentios estão entrando, está fazendo parte, né, está sendo arraigados na oliveira de Deus. Como a igreja, vamos dizer assim. Então os gentios estão adentrando agora a fé. Só que os judeus, por serem duros, né, com relação ao Messias, vão ser pisados, né, por esse tempo todo aí, ó, 70, até nesse cúmulo aqui, ó, que acaba com essa história. O pátio externo. O que é o pátio externo? O pátio externo, o pátio externo é exatamente os judeus. Eu entendo assim. Os judeus é o pátio externo. É o átrio. É a cidade santa de Jerusalém. Tá? O átrio fora do templo, porém, deixa-o de lado, e não o meça. Foi dado aos gentios, que hão de calcar aos pés a cidade santa por 42 meses. Vamos continuar lendo aqui para vocês entenderem. Mas encobrirei as minhas 2 testemunhas vestidas de sacos e profetizarem por 1260 dias. Veja que agora começa a falar também começa a falar também de um outro período, né? 1260 dias.
Nós já vimos aqui 42 meses, que equivale a 3 anos e meio. Agora nós estamos falando de 1.260 dias. Qual que é a equivalência de 1.260 dias? São 3 anos e meio? Não. Se nós pegarmos aqui 1.260 dias dividido por 360, se a gente contar o ano como se fosse 360, né? O ano lunar também vai dar 3 anos e meio, certo? Se nós contarmos o ano como nós contamos, dá 3,4. Quer dizer, um pouquinho menos, né? De 3 anos e meio. Quer dizer, 1 ano e 5 meses, mais ou menos. E alguma coisa. 15 dias. São só 15 dias de diferença, praticamente. Então, a gente pode considerar aqui 360, né? 360. Também dá 3 anos e meio. Tá vendo que então tá falando a mesma coisa? O mesmo tempo em que acontece da cidade de Jerusalém ser pisada, também acontece das duas testemunhas profetizarem. O que é as duas testemunhas? Vamos fazer um estudo um dia sobre isso. O que é as duas testemunhas? Vamos fazer um estudo sobre isso. Adiantando, haverá um testemunho de cristãos, né? Cristãos, quando eu falo, eu incluo judeus e gentios. Então, por 42 meses ou 1.260 dias. 1.260 dias. 3 anos e meio. Então, durante 3 anos e meio, Jerusalém vai estar sendo pisada, o templo vai estar sendo profanado, certo? O templo está sendo profanado. O que é o templo? O templo de Deus pode ser, né, a chance maior aqui de ser os próprios seguidores de Jesus. Ou seja, vão estar sendo presos, vão estar sendo mortos, vão estar sofrendo muitas provações. E ao mesmo tempo eles estavam pregando o Evangelho. Uma pregação muito interessante. E o anticristo vai estar com toda a autoridade nesse período. Certo? Veja o que acontece com eles. Eles, as duas testemunhas, né, as duas oliveiras, são eles as duas oliveiras e os dois candelabros que se mantêm diante do Senhor da terra. Nós vamos fazer um estudo sobre isso. Se alguém lhes quiser causar dano, sairá fogo de suas bocas e devorará os inimigos. Com efeito, se alguém os quiser ferir, cumpre assim que sejam mortos. Esses homens têm o poder de fechar os céus para que não caia chuva durante os dias da sua profecia. Têm poder sobre as águas para transformá-la em sangue e deferir a terra sobre que quaisquer com toda sorte de flagelos. Aqui está falando do ministério de Elias e Moisés, né? Essas duas testemunhas também elas vão ter o mesmo ministério de Elias e Moisés. Nós já falamos um pouquinho sobre isso no canal, mas vamos aprofundar depois nisso. Mas depois de terem terminado integralmente seu testemunho, presta atenção. Depois de terem terminado seu testemunho, esse é o detalhe. Isso vai estar acontecendo quando? Durante os 3 anos e meio que a gente acabou de mostrar. A fera que sobe do abismo está aqui no capítulo 13, falando dela, né? Olha aqui. Eu vi então levantar-se do mar uma fera que tinha 10 chifres. Essa fera aqui, olha, é a que sobe do abismo, tá? Do mar. O abismo, para vocês que não sabem, fica debaixo do mar, certo? Então essa fera sobe, ela tem 10 chifres, né? Ela tem as características dela aqui, que nós vamos estudar. Então essa fera que sobe do abismo, tá vendo? Lembra que aqui está falando que essa fera prostrou-se diante do dragão, porque dera seu prestígio à fera. Então o diabo, o dragão, ele dá o prestígio à fera, o poder à fera. E prostraram-se igualmente diante da fera, dizendo: quem é semelhante à fera e quem pode lutar contra ela?
Então, esse governo mundial aqui, que tá surgindo no capítulo 13, é o mesmo que está falando aqui no capítulo 11. Então, depois das duas testemunhas terminarem o seu testemunho, a fera que sobe do abismo lhe fará guerra. E o que vai acontecer? Vencerá e matará. Por isso que aqui está falando, olha, abriu sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar seu nome, seu tabernáculo e os habitantes dos céus. E foi-lhe dado também fazer guerra, e foi-lhe dado também, ou permitido, né, fazer guerra aos santos e vencê-los. Então, você percebe que o capítulo 11 e o capítulo 13 estão interligados, está falando da mesma coisa. A fera que sobe do abismo fará guerra e vencerá e matará. Quem? Os santos. Tá vendo que o evangelho do Senhor Jesus é o evangelho de destaca, meu irmão? Quem perseverar na perseverança do Cristo vai ter que passar por isso. Vai ter que vencer a fera. Ninguém que pertence a Cristo vai passar ileso sem vencer a fera. A não ser que morre antes da fera se manifestar no mundo. Aí não precisa. Morreu fiel, vai estar na ressurreição dos mortos. A ressurreição dos primeiros, né? Mas se você por um acaso estiver vivo quando essa fera subir do abismo, você pode ter certeza que essa fera vai fazer guerra com você. Ó, foi dado também. Quem deu para ela essa autoridade, né? Em cima tá falando que foi Satanás, né? Foi dado também fazer guerra aos santos e vencê-los. E aí, quando ele estiver fazendo essa guerra e vencendo, recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Aqui está falando de quê? Governo único. Nova ordem mundial. Um governo que terá autoridade sobre todos os povos, tribos, nação e língua. O que é isso? Nova ordem mundial. Um governo que vai mandar em tudo. Hoje aqui no Brasil quem manda é o Bolsonaro, né? E também os deputados, senadores. E aí vai. Mas nesse período aí, quem vai mandar vai ser essa fera que subiu do abismo. Entendeu? Pode até ser que tenha 10 reis, né? Como eu acredito que sim. Mas quem vai ser o chefe dos 10 reis vai ser esse um chifre pequeno, que é o próprio anticristo, o antimachia. E aí, o que ele propõe? Ele propõe fazer guerra contra Deus, blasfemar o nome de Deus, que é a questão do ateísmo que eu estou ensinando no canal. E depois, o que ele vai fazer? Ele vai fazer guerra aos santos e vencê-los. O que acontece com esses santos? Seus cadáveres jazirão na rua larga das cidades que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Aqui é Jerusalém, né? Então vai ter muitos cristãos mortos em Jerusalém. Cristãos, judeus cristãos, né? Vão ser mortos em Jerusalém e vão ser expostos. Vai ficar muito ruim assim a situação lá em Jerusalém. As duas testemunhas, né? Cristãos judeus e gentios, o foco principal vai ser em Jerusalém. Embora no mundo inteiro, né? Essa Jerusalém aqui, essa cidade, essa grande cidade, né? Também representa o cristianismo, né? O judaísmo cristão, vamos dizer assim. Então vai ter pessoas mortas, cadáveres mortos de cristãos, né? Espalhados no mundo todo, mas o foco é Jerusalém, tá, gente? Muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações virão para vê-los por 3 dias e meio. Agora, de vez em 3 anos e meio, aqui está falando de 3 dias e meio. E não permitirão que sejam sepultados. Essa profecia a gente vai ter que ainda esperar para ver o que significa isso aí, tá? Mas se for o que o texto está falando, esses homens estarão fazendo obras poderosas na terra. Como Moisés e Elias, a unção do Espírito Santo vai cair sobre nós. As duas testemunhas. Estaremos fazendo obras poderosas no mundo.
transformando água em sangue, fazendo fogo cair do céu. Isso vai estar atormentando os moradores da terra, porque eles estarão em litígio entre se converter a Cristo, o Salvador, e entre se curvar à fera, se curvar ao governo único. Quando os cristãos morrem, parece que acaba a esperança na terra, e muitos cederão à fera e adorarão, enquanto outros cristãos estarão presos, escondidos da vista da humanidade pela fera, porque a intenção é tirar a esperança das pessoas. Vocês podem ver o vídeo do Albert Pike, que eu falo isso. Os habitantes da terra alegrar-se-ão por causa deles. Por que eles vão se alegrar? Porque eles causavam muitos problemas na terra. Entendeu? O fato de você ser cristão, de você estar cheio de espírito e estar realizando milagres e obras poderosas, chamará a atenção indevida do governo, que irá, na sua cidade, irá matar pessoas, matar você, matar pessoas, prender você. Então vai criar muita confusão na vida das pessoas isso. Então os habitantes da terra vão se alegrar por causa deles. Felicitando-se-ão mutuamente e mandarão presentes uns aos outros. Qual que é o motivo? Porque esses dois profetas tinham sido seu tormento. Então, além de tudo, vamos estar pregando a mensagem de julgamento de Deus, de não se converter à fera. Então isso vai atormentar as pessoas, porque muitas pessoas vão querer se curvar à fera. E nós vamos estar pregando, nós temos que pregar, contra esse sistema. E depois de 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus os penetrou, puseram-se de pé, e grande terror caiu sobre aqueles que viam. Então aqui eles sobem aos céus, Aqui é o arrebatamento. Então no fim de quê? No fim de 3 dias e meio, no fim de 3 anos e meio, é a correlação. Lemos todos aqui para vocês entenderem o contexto. Agora vamos entrar numa outra questão agora, que também é mencionado sobre isso. E nós temos que falar também. Agora nós estamos falando aqui no capítulo 12, primeiramente o verso 3. Capítulo 12. Verso 6. Aqui está falando de Satanás, Satanás aparece com um dragão. E aí, olha. E o dragão, ele aparece nos céus, que é Satanás, Mostra as características dele. Depois fala sobre uma mulher vestida da lua, Vestida do sol, sobre a lua e com 12 estrelas na cabeça. É Israel, gente? Depois a gente pode aprofundar nisso aí. E aí fala assim no capítulo 6, capítulo 5, verso 5. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com vara de ferro. Israel gerou Jesus, por meio de Maria, uma judia. Esse menino é Jesus. Quem que vai reinar as nações com vara de ferro? Jesus, certo? Mas seu filho foi arrebatado junto a Deus, ao seu trono. Não foi isso que aconteceu? Quando Jesus ele ressuscitou, ele foi aos céus, foi morar com Deus. Aí agora, olha só. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para aí ter sustento por 1260 dias. 1260 dias. Interessante, Vamos lá. 1260 dias. Dividir por 60. 360. 3 anos e meio. Então, aqui está falando que Israel é meio estranho,
Ao mesmo tempo que fala que seria pisado, fala que receberia descanso, né, por 1360 dias. Então, assim, um dia eu vou entrar nessas questões, tá? Um dia eu vou entrar nessas questões aí. Mas é só para mostrar para vocês que existe essa correlação, olha. Vamos então rever os eventos. Os cristãos estão sendo perseguidos, mortos. Israel vai ser pisado pelas nações, né? Desde o dia que começou, né? A destruição lá em 70 foi espalhada pelo mundo, né? E até no findar dos 42 meses, dos 1260 dias. E agora está falando também de novo, né? Que essa mulher foge para o deserto, onde tinha sido preparado para Deus para ficar sustentado por 1260 dias. Certo? Quer dizer, aqui tá querendo dizer, gente, só assim, resumindo, tá? Um dia eu vou entrar nesse estudo assim, mais profundamente falando. Mas está querendo dizer que a essência de Israel jamais será perdida. Ok? A essência de Israel, da mulher, jamais foi perdida. Por isso que ela recebe proteção. Ao mesmo tempo, ela é pisada. Ao mesmo tempo que ela recebe proteção, ela é pisada. Ela recebe proteção no deserto. O que aconteceu? Os judeus não foram espalhados, né, por todos os lugares do mundo? Então, foi escondido. O povo judeu ele foi escondido no deserto. Ok? Até eles conseguirem repovoar a nação de Israel, né? Igual hoje já estão lá de novo e tudo. Mas tem tudo um desfecho para o final nesses 3 anos e meio. Hoje não vou entrar muito nessa questão, só quero mostrar para vocês os textos correlacionados. E agora o 14, o verso 14. Diz assim, ó. Mas a mulher foram dadas 2 asas da grande águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar do seu retiro, onde é alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance do dragão, da cabeça da serpente. Então agora a introdução é de uma outra visão, né? Um tempo, tempos e metade de tempos. Quer dizer, ali em cima, vamos lá no verso... No verso 5, no verso 6, né, que a gente viu, falou que a mulher seria protegida por 3 anos e meio. Só que aqui ele não fala 3 anos e meio. Ele fala 1260 dias. Também dá 3 anos e meio. E aqui fala tempo, tempos e metade de um tempo. Ou seja, é a mesma coisa. Tempo, tempos e metade de um tempo. Um tempo, tempos e metade de um tempo. É exatamente 1260 dias. Tá vendo? Aqui é 6, verso 6. Aqui é verso 14. Tempo, tempos, metade de um tempo, 3 anos e meio. 1260 dias, 3 anos e meio. 42 meses, 3 anos e meio. Por que a gente está estudando isso? Por que a gente está estudando isso? Vamos agora para aqui, ó. Profeta Daniel. Profeta Daniel 7. Versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e as leis, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Enquanto a mulher está sendo alimentada, os santos estão sendo entregues. Qual é o período? 1260 dias. Tempo, tempos e metade de um tempo. Tá vendo? Consumirá os santos do Altíssimo. Quer dizer, é o que eu tô falando, né? Perseguição.
a morte. Vamos ver um outro texto agora? Agora você já viu que tempo de um tempo, metade de um tempo, né? Vamos aqui agora, profeta Daniel, capítulo 12, verso 7. Então ouvi o homem vestido de linho que estava em cima do rio jurar, levantando para os céus suas mãos, esquerda bem como sua mão direita. Pelo Eterno vive, será num tempo, tempos e metade de um tempo. No momento em que as forças do povo santo for inteiramente rompida, que todas as coisas se cumprirão. Tá vendo? Tempo, tempos e metade de um tempo, como falou lá no texto. Tempo, tempos e metade de um tempo. O que acontece nisso? O que acontece quando isso tudo acontecer? Todas as coisas se cumprirão. Aqui ele está falando das 70 semanas. Aqui ele está falando das 70 semanas. Se você pega o contexto, Daniel está preocupado com tudo que ele viu, né? Incluindo as 70 semanas, as feras, tudo que ele viu. Aí o anjo ele dá essa resposta para ele, né? Ele jura por Deus, levantando as mãos aos céus. E aí ele fala que tudo termina quando o povo... vou ler de novo para vocês verem. Será num tempo, tempos e metade de um tempo. No momento em que a força do povo santo, no momento em que a força do povo santo for inteiramente rompida, quer dizer, o povo santo será perseguido e morto. Tanto os que estão em Jerusalém quanto os que estão espalhados pelo mundo. Que todas as coisas se cumprirão. Entendeu? Então, a última semana de Daniel, ela não terminou no ano 36 ou no ano 34. Isso não aconteceu, gente. A profecia é muito clara, né? Eu mostrei esses vários textos aí para vocês perceberem que esses 3 anos e meio final, né, que vai acontecer, porque vai ter primeiros 3 anos e meio em que esse anti-Machia vai fazer um trato com muitos, certo? Na metade desse período ele quebra esse pacto e ele começa a perseguir o povo santo. Esses últimos 3 anos e meio aqui, tá? Praticamente a grande tribulação vai ter esse período aqui, 7 anos. Só que o bicho começa a pegar mesmo aqui, quando ele acaba com o trato dele, né? Vamos lá para vocês verem isso. Daniel, profeta Daniel. Pra gente terminar o nosso vídeo também, tá grande, né? A gente termina o vídeo aqui e responde o nosso inscrito aí sobre a pergunta que ele tinha. Concluirá com muitos uma sólida aliança. Aqui tá falando do governo mau, olha. Pega o contexto para você ver. Depois das 62 semanas, um ungido será suprimido e ninguém será a favor dele. Quer dizer, Jesus morreu, né? Quando terminou as 62 semanas, por volta do ano 30. A cidade e o santuário serão destruídos. Aqui já é 70, era comum. Pelo povo de um chefe que virá. Quer dizer, Roma, aquele pessoal que destruiu o templo lá, eles eram o povo de um chefe que virá. Então esse chefe ainda nem veio. Mesmo que teve a destruição do templo, esse chefe virá no fim. Entendeu? O chefe mesmo, né? Esse chefão aqui, olha. O Roma é o início de tudo. Desse governo único. Por isso que as pessoas não conseguem entender. Mas Roma é o início, entende? Eles destroem Jerusalém, destroem o templo, né? Faz coisas parecidas com o que esse chefe fará no futuro. Porque essa questão deles ter destruído o templo de Deus lá em Jerusalém é como se fosse um espelho do que o grande chefão fará no final, quando ele estiver perseguindo o povo de Deus mais uma vez. Porque o povo judeu era povo de Deus, né? Então, quando Roma destruiu o templo lá e perseguiu o povo judeu, é como se eles estivessem lutando contra Deus.
Claro que ali ele estava recebendo julgamento, né? Eles tinham rejeitado Jesus, aquela coisa toda. E Jesus tinha profetizado que aquilo aconteceria. Mas aquilo ali é um espelho do que aconteceria também, entendeu? No fim, com o chefe que virá. Aí fala assim, ó, com uma invasão e até o fim haverá guerra, devastação decretada. Aí, ó, agora sim. Concluirá com muitos uma sólida aliança. E por meio... Aliás, por uma semana. Então a aliança vai ser o quê? 7 anos. É bem provável, gente, a gente ouvir falar que a democracia atual não existe mais, entendeu? Tipo assim, a partir de agora não vai existir mais a democracia que vocês conhecem, né? De 4 em 4 anos muda o governo. A partir de agora vamos ter um governo único, de 7 em 7 anos a gente vai mudar de governo. Pode ser que isso aconteça, tá? Pode ser que isso aconteça. Só que aí, olha, essa aliança vai ser o quê? No meio da semana, fará cessar o sacrifício e a oblação. Quer dizer, no meio da semana ele começa a atacar o povo santo. No momento em que o povo santo for inteiramente rompido, acontecerá todas as coisas. No meio da semana ele começa a perseguir. Fará cessar o sacrifício e a oblação. Sobre as asas da abominação virá o devastador. Certo? Aqui é um paralelo entre Roma, né? Que Roma também tinha em seus escudos a asa da águia. Então está fazendo um paralelo desse governo devastador. E porque ele é um comparativo do Roma, o governo do anticristo, porque vai ser tão cruel como o exército romano fazia, entende? O exército romano não tinha conversa com ele. Ele simplesmente entrava e fazia as coisas. E não perguntava se estava certo, se estava errado, se era moral, se era imoral. Então, quando esse governo, cabeça, esse chefe que virá, assumir o poder, esse poder vai ser muito parecido com o que o Império Romano fez. Simplesmente entrava e... Entendeu? Se for para fechar igreja, eles vão ir lá, vão fechar a igreja. Não tem conversa, não tem choro, não tem vela. Entendeu? Quem ficar na frente vai morrer. Por isso que está falando disso. Até que a ruína decretada caia sobre o devastador. Quer dizer, quando Jesus chegar, esse devastador, ele vai ser devastado. Ponto final no estudo. Graça e paz do Senhor Jesus. Espero que vocês tenham gostado dessas informações que eu passei, desses 3 anos e meio tão importantes, né? O cenário do mundo está indo para isso, tá, gente? Não é à toa que nós estamos vendo o mundo acontecendo essas coisas que estamos vendo aí. Já aí vai ter uma campanha muito forte para um governo único no mundo. E aí vocês podem ter certeza que quando isso acontecer, começou tudo, tá? Começou tudo que está escrito na Bíblia. E depois de 3 anos e meio vai começar a grande perseguição dos que estão na fé. Então é hora de fortalecer a fé no Senhor Jesus para podermos enfrentar tudo o que está decretado a acontecer. E que a graça e que a paz do Mashiach Yeshua seja com cada um de vocês.